pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de comunicação oral ou expressão oral. Vocês podem usar o termo que melhor, encontrar no discurso. Bem, vamos lá. Para eu falar de expressão oral ou de comunicação oral, eu primeiro tenho que pensar no processo de comunicação. É impossível eu falar de comunicação oral ou de expressão oral sem me remeter à teoria da comunicação. Então, mas professora, o que é essa teoria da comunicação? Teoria da comunicação é o processo que descreve toda a comunicação existente. Então, para se comunicar, nós temos que ter alguns personagens, algumas pessoas envolvidas, algumas situações. Então, esses são chamados elementos da comunicação. Então, primeiro eu tenho que ter um emissor. Quem é o emissor? A pessoa que emite a mensagem. Eu preciso ter um receptor, a pessoa que vai receber a mensagem. Eu preciso ter um código. O que é esse código? É o código linguístico utilizado para fazer essa transmissão dessa mensagem que vai estar entre emissor e receptor. Então, esse código pode ser língua portuguesa, pode ser língua inglesa, língua espanhola, pode ser língua de sinais, pode ser uma imagem. É o código, mas, detalhe importante, para que a comunicação aconteça, tanto o emissor quanto o receptor, eles precisam dominar o mesmo código linguístico. Bem, então eu tenho algo que é o alvo da comunicação, que é a parte mais importante, que é o que eu quero transmitir, que é chamado de mensagem. Então, o emissor, ele transmite uma mensagem para um receptor. Mas tem um detalhe extremamente importante. A mensagem, ela pode ser transmitida e não entendida. Então, nós dizemos que houve um problema, uma falha na comunicação. A comunicação ela não acontece. Para a comunicação acontecer de fato, a mensagem precisa ser transmitida e entendida. Mas professora, como é que eu transmito uma mensagem e outra pessoa não entende? Várias situações podem contribuir para isso. A falta de conhecimento sobre o assunto, o código não ser dominado pelos dois, os ruídos. O que são os ruídos? Os ruídos são todos aqueles elementozinhos que contribuem para que a mensagem não chegue com qualidade. Barulho, interferência de sistemas, falha no áudio. Exemplo, você está numa palestra e de repente o palestrante, o microfone dele começa a falhar. Então você ouve e não escuta nada que está sendo dito. Então você se perde. Aquele trecho da mensagem ele fica comprometido, você se perde. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho, rapidinho assim da teoria da comunicação, a gente pode voltar e pensar assim, gente, eu vou fazer uma comunicação oral, eu vou ter uma expressão oral, eu vou falar em público. E agora? O que isso pode gerar para mim? Gente, falar em público não é fácil. Eu brinco sempre com meus alunos que todo semestre, quando eu entro na sala de aula pela primeira vez, dá aquele friozinho na barriga, porque você vai falar para pessoas estranhas, pessoas que vocês não conhecem. E o mesmo acontece com vocês enquanto futuros professores, ou para fazer uma apresentação de um trabalho, de um seminário, né? Então, esse falar em público gera uma angustiazinha natural, gera inquietações, um pouco de nervosismo, segurança, gera medo, né? E o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Me preparar. Então, enquanto profissionais de educação, enquanto discente que vai apresentar um TCC, expositor num seminário, o preparo é uma das partes mais importantes para que a comunicação tenha sucesso, ok? Bem, então nós temos dois tipos muito distintos de comunicação oral, né? Nós temos a comunicação oral que tem a situação de intercâmbio e temos a comunicação oral que tem a situação de não intercâmbio. Então, o que é isso? A situação de intercâmbio é quando os interlocutores eles conversam de forma efetiva, né? Então, nós alteramos os papéis. Então, eu estou na sala de aula presencial e eu não estou dando aula expositiva, nesse momento eu estou dando uma aula dialogada, em que eu começo a perguntar e os alunos vão respondendo e vice-versa. Então, nós trocamos os papéis. Enquanto eu estou falando, eu sou um emissor. A partir do momento que o aluno começa a dar as contribuições, eu começo a ser receptora para entender o que ele está querendo dizer para mim e o diálogo, né, ele vai se tornando um ping-pong, que é um vai e vem, os dois comunicando ao mesmo tempo, trocando ideias. Essa é a situação de intercâmbio. Então, assim, os papéis emissor e receptor, eles se invertem durante todo o processo. Ninguém fica detentor do papel de emissor e o outro apenas um receptor. Na situação de não intercâmbio, é o inverso. Exemplo, eu estou aqui dando uma aula para vocês, uma aula expositiva, em que vocês não dialogam comigo nesse momento. Nós vamos dialogar no fórum,
ou na atividade, ou por mensagem, mas neste momento que eu estou aqui falando com vocês, eu sou receptora. Opa, desculpa, eu sou emissora e vocês são apenas receptores. Eu não posso trocar de papel, não posso virar receptora porque não tem ninguém aqui para dialogar comigo e eu poder fazer essa interação, ok? Então, situação de intercâmbio é quando os papéis se invertem, o emissor e o receptor eles se trocam a todo momento, e a situação de não intercâmbio é quando não existe, né, essa possibilidade imediata de a troca de papéis. Então, imediatamente nesse momento, eu vou ser sempre emissora e vocês estão sendo receptores. A gente não consegue fazer essa troca, né? Então, essa proximidade entre nós, nesse momento, ela é muito menor do que numa situação de intercâmbio, ok? Bem, Grace, quando é que a comunicação oral, a exposição oral, ela é mais utilizada? Ela é mais utilizada em eventos, né, gente? Alguns tipos de eventos. Palestras, que são eventos mais de cunho profissional. Conferência, que são eventos de cunho mais científico. Seminário, que são eventos de cunho acadêmico ou científico, né? Então, na palestra, nós temos um profissional que vai discorrer sobre um assunto, né? Na conferência, se parece muito, é confundido com a palestra, mas é um evento mais científico. Quem está ali vai discorrer sobre assuntos de determinadas pesquisas que estão sendo discutidas e apresentadas. E o seminário, que também pode ser uma apresentação científica em eventos, ou pode ser também uma apresentação acadêmica, né? Onde os alunos são convidados a debater, fazer um diálogo sobre um tema específico. Em todos esses exemplos que eu citei, existe alguém que vai estar expondo um tema, fazendo a apresentação de um tema, falando sobre um tema, né? Então, no nosso caso aqui, a gente fica mais um pouco atento para a questão do seminário, que é algo que acontece mais aqui na academia, né? E, por exemplo, quando vocês começam a apresentar os trabalhos, no caso da educação à distância, o professor pode pedir, né, apresentar, esse seminário pode ser gravado, enviado, postado na plataforma, da mesma forma que acontece no seminário, por exemplo, no curso presencial. Agora sim, o que esses eventos têm em comum? Todos eles necessitam de expositor, alguém que vai falar, que vai discorrer sobre um determinado tema ou determinado assunto. Agora sim, eu posso chegar aqui para falar de um tema do nada? Não. Qualquer tema, em qualquer situação, eu preciso ter algo preparado, eu preciso de um planejamento. Então, pensar, o primeiro passo para você fazer uma comunicação deve estar embasado em um planejamento. Então, para fazer essa exposição oral, Guimarães, 2012, diz o seguinte: o primeiro passo para o planejamento de exposição oral consiste em buscar respostas para as seguintes questões. Então, eu estou planejando a exposição que eu vou fazer para vocês. Então, quais são as questões que eu tenho que levantar para que eu possa fazer uma exposição mais tranquila, que eu possa fazer uma exposição oral que tenha um resultado de melhor entendimento para o meu público? Então, primeira questão, quanto ao público, qual o nível de conhecimento que esse público tem sobre o tema? Eles são leigos? Eles já sabem alguma coisa? Eles têm o mesmo nível de conhecimento que eu? Todos nós somos da mesma área? São questões importantes. Qual a motivação para assistir a exposição? Por que eles estão assistindo? Ah, porque eles são alunos, eles são obrigados a assistir essa palestra? Não, eles estão aqui, eles se inscreveram para participar porque eles são profissionais também da área? Quais os tópicos mais relevantes que eu preciso fornecer para essas pessoas? Isso de acordo com as respostas que eu tenho anteriormente. Então, cada vez que eu lanço uma pergunta que eu tenho a resposta, eu vou adequando minha preparação direcionada para o público que eu tenho. Bem, quanto ao tema, o que é que você, enquanto expositor, sabe sobre esse tema? Quais informações que você precisa adicionar nessa apresentação sua para que ela fique assim, plena? O que é que falta adicionar? Então, você também precisa levantar essas questões. Bem, quanto ao momento e ao lugar da apresentação, né? Quanto tempo eu tenho para fazer minha exposição oral? Então, se eu tenho 20 minutos, eu tenho que me preparar para 20 minutos. Se eu tenho 1 hora, eu me preparo para 1 hora. Qual tipo de evento? Vai ser um evento acadêmico, é um evento científico, é um evento regional, é uma exposição em sala de aula? Existem outros expositores ou eu serei a única pessoa a me expor, a fazer minha apresentação? Também é importante.
Em que momento vai ser a sua apresentação? Ela vai ser no início, ela vai ser no final? Porque isso, gente, é algo que também a gente precisa levar em consideração. O momento da exposição. Porque, por exemplo, se está tendo um evento, eu vou fazer uma exposição de trabalho, né? Vou ter uma espécie de seminário. Se você vai apresentar no início, então é o primeiro trabalho, aquela plateia, as pessoas, elas precisam ser convidadas, chamadas, né, a entrar no clima. Então você tem que fazer uma exposição de forma que você acolha também essas pessoas a participarem. Mas se já é no final, né, você é o último palestrante, essas pessoas já estão cansadas. Então você também precisa criar mecanismos para que elas também se prendam ao que você vai falar, para elas prestarem atenção em você. Então nós temos que ter esse jogo de cintura enquanto expositores no momento da comunicação oral. Outra questão, é possível, eu vou poder usar um material de apoio? Eu vou poder usar algo que vai me ajudar durante essa exposição? Eu vou poder usar slides, eu vou usar fichas, vai ter alguma coisa disponível para mim nesse momento? Então, essas questõezinhas que você levanta para organizar, fazer o planejamento da sua exposição, elas fazem com que você se torne um expositor mais tranquilo, que você tenha uma preparação melhor. Bem, aí você vai se fazer também perguntas quanto à abordagem, né? Eu vou ter uma abordagem mais emocional, mais técnica, mais profunda ou superficial? Como é que eu vou abordar? Você está no evento mais contraído? Você pode fazer uma fala mais tranquila, mais emocional, ter um contato mais direto? Não, é técnico. Eu preciso estar aqui apenas fazendo exposição, sem misturar as coisas. Beleza. Não, eu vou fazer uma apresentação bem profunda, eu quero ir a fundo, porque todo mundo aqui domina o tema que eu estou discutindo. Não, essa apresentação vai ser superficial. Vou apresentar o tema, porque as pessoas aqui não são da área, elas não conhecem, é apenas para instigar. Então você precisa ficar nesse indo e vindo, fazendo essas questões para o seu planejamento ficar certinho. Bem, aí quando você tem essas respostas de todas essas questões que você foi levantando ao longo do planejamento, aí você já tem condições de preparar o roteiro. E esse roteiro, você vai colocar os tópicos que você vai apresentar. Então, você só tem condições de fazer um roteiro certinho daquilo que você vai expor no momento da sua fala, né, no momento dessa exposição oral, a partir de quando você faz essas perguntas e vai colocando as respostas em ordem e se organizando para fazer uma apresentação direcionada ao público, ao momento, ao evento que você tem, ok? Bem, nós vamos ter uma segunda aula que vai dar continuidade. Nós vamos parando por aqui para que vocês possam descansar, ler o material novamente e daqui a pouquinho vocês assistem a próxima, ok? Um abraço!